Chegou o grande momento de falarmos sobre Army of the Dead. Vocês estão preparados para zumbis trôpegos, alfas e robôs, tigres e cavalos zumbis, feto alienígena e muito mais? Então acompanhe essa análise completa sobre o filme com spoilers e as teorias mais insanas. Preparem-se para um filme cheio de ação, muito sangue e diversão. Eu sou o Lucas Ortega e sejam bem-vindos ao Seriedificando. O filme é escrito e dirigido por Zack Snyder, famoso pelas adaptações dos quadrinhos e filmes do universo DC, e que após quase 20 anos está de volta ao gênero dos zumbis. Sua grande estreia no cinema foi com Amanhecer dos Mortos, que foi lançado em 2004 e que eu considero um clássico do gênero. O filme finalmente chegou na Netflix. Um grupo de mercenários é contratado para resgatar 200 milhões de dólares, que ficaram escondidos em um cassino após um surto de zumbis em Las Vegas. Podemos começar falando sobre muitas coisas desse filme, mas o que mais me chamou a atenção foi a criatividade do Zack Snyder ao criar um cenário apocalíptico dentro de Las Vegas. A cidade do pecado foi isolada do restante do mundo que ainda existe, mostrando que a infecção de fato foi limitada a um único lugar, sendo esse apenas um dos diferenciais que veremos nesse filme. Meus amigos, que primeiros 15 minutos surreais, uma obra de arte. Ver a cidade do pecado se transformando diante do cenário do caos dos zumbis, junto com a trilha sonora, foi um espetáculo à parte. Claro que poderia ter sido explicado melhor a origem do Paciente Zero, mas eu achei incrível o começo do filme com uma pegada de teaser, mostrando bem forte o que está por vir e chamando muito a atenção. Ainda não temos a confirmação oficial do segundo filme, mas haverá um prequel que será chamado Army of Thieves e já está sendo inclusive produzido. A história contará sobre os dias anteriores ao famoso assalto, dando ênfase à história de Ludwig Dieter, que para mim foi o personagem mais engraçado e cômico do filme. O filme de ação com zumbis da Netflix teve um orçamento estimado em 90 milhões de dólares e total liberdade para o Zack Snyder. Eu confesso para vocês que já estava bastante cansado e extremamente saturado daqueles zumbis tradicionais, que só tem um único objetivo na vida, que é saciar a fome e vagar por aí. Sinceramente, o Zack Snyder conseguiu quebrar esse paradigma no filme de diversas maneiras. São muitas as novidades que existem, praticamente um reino dentro da hierarquia dos zumbis, com vários tipos deles, os trôpegos e os alfas, uns mais inteligentes, uns mais rápidos, e a rainha, tem o Zeus, que é o Paciente Zero, e o líder, além de, claro, o tigre e o cavalo zumbi, que me chamaram muito a atenção. A parte visual e efeitos de maquiagem dos zumbis são uma obra à parte, porque olha, ficou sensacional, eu achei incrível. As cenas ficaram realmente de tirar o fôlego. No entanto, apesar das diversas inovações criadas nessa mitologia zumbi por Zack, eu achei que 2 horas e meia foi muito tempo para a narrativa em si, fazendo com que perdesse um pouco da intensidade do filme, por conta do excesso de alguns diálogos de personagens que pouco agregaram, mas bora lá para uma análise mais completa aí do filme. Um grupo do exército está fazendo o transporte da carga sem fazer a menor ideia do que é. E acontece um acidente e aí começa a literalmente feder a situação, porque ninguém sabe de fato o que tem nesse container. Um dos soldados entra em contato com a central, que manda ele literalmente sair correndo e largar tudo. Mas na minha opinião a mensagem não é passada corretamente e literalmente dá ruim. Convenhamos, não tinha muito o que se fazer, né? De repente, sai o Paciente Zero e começa a introdução épica do filme, que eu achei sensacional, um espetáculo à parte, até o governo isolar Las Vegas. Hunter, que é um bilionário e dono da empresa responsável pelo experimento, junto com o governo, fez uma proposta tentadora para Scott, que é um soldado condecorado, para resgatar 200 milhões de dólares. E ele tem que montar uma equipe para poder encarar essa façanha
e entrar em Las Vegas, que está infestada por zumbis, e poder arrombar um cofre antes que a bomba atômica seja detonada pelo governo. Eu achei muito interessante como a equipe é montada por Scott e a forma engraçada como os membros aceitam fazer parte da mesma, sem ao mesmo questionar direito ao saber o valor pago pelo trabalho. Algumas pessoas acabaram entrando na equipe de última hora, como a Lily, que era a Coyote, o policial que serviu como oferenda, e a Kate, que acabou indo para poder resgatar a amiga que havia sumido. No fim, todo mundo tava louco para ganhar um pouquinho de grana, exceto a Kate, né, que tinha um motivo mais nobre. Assim que entraram em Las Vegas, já se depararam com Valentine, o famoso tigre zumbi. Nesse momento eu vou ser sincero para vocês, criei uma expectativa gigantesca de qual seria o próximo animal zumbi que apareceria. Já imaginaram um gorila zumbi e um camelo zumbi? E talvez um bicho preguiça zumbi? Ia ser top, hein? Quando notamos que a rainha está grávida, logo me vem a cena horrenda deles fazendo amor. Fiquei me perguntando, como seria a vida de uma família zumbi? E o bebê zumbi? Como seria o nascimento e a criação dele? Algo no mínimo engraçado de se imaginar, não é mesmo? Nós temos duas categorias de zumbis. Os trôpegos, que são os zumbis tradicionais e que foram mordidos por outros trôpegos e pelos alfas. E temos os alfas, que são os mais espertos, mais inteligentes e organizados, que foram mordidos pelos Zeus, numa espécie de ritual, assim como aconteceu com o policial que foi cedido pela Coyote. Cara, os bichos dormem de pé, que coisa esquisita. Mas se eles estão mortos, para que eles precisam dormir? Será que é para repor as energias? Já lá dentro, quando começam a expedição para chegar no cofre, a Chambers logo saca que o Martin é um traíra e que ele tá armando algo. Em pouco tempo, ele consegue simplesmente detonar o plano inteiro. Que raiva desse cara! E cá entre nós, a Chambers era dura na queda, hein? Eu acho que ela durou até demais. Na hora da morte ficou muito evidente pro Mike Guzman, Martin armou pra Chambers e ele não fez absolutamente nada. Só deu uma xingada e ficou por isso mesmo. Nesse momento, deveriam ter desmascarado o Martin, pois isso poderia ter evitado todo o problema com a rainha. Mas o Martin teve o seu castigo mais do que merecido, né? Nessa hora que o Martin acaba com o plano de todos. Simplesmente pela ganância absurda de querer ganhar mais do que todos e passar na frente de todo mundo, ele vai lá e me arranca a cabeça da rainha. Mesmo com a Coyote avisando que isso traria consequências graves, no entanto, ele não está nem aí. A cena deles tentando usar um zumbi para testar as armadilhas do cofre foram muito engraçadas, eu dei bastante risada. Mas para mim teve um ponto que, sinceramente, não fez muito sentido, pois as armadilhas do cofre foram desativadas depois de acionadas. Para mim, elas deveriam continuar ativas, principalmente a última armadilha que deveria continuar prensada. Vocês não acham? Na hora que o zumbi líder tira o feto morto da rainha, vocês observaram a cor azul do feto? Certamente, essa experiência do exército com o paciente zero tinha algum envolvimento com algum extraterrestre ou algo do tipo. Além disso, vocês repararam também que alguns zumbis tinham olho azul? São os zumbis robôs. Tiveram algumas cenas que ficaram muito claras isso. Certamente foram zumbis criados pelo governo que deviam espionar, acompanhar a evolução, a situação antes de que o governo perdesse o controle da mesma. Eu vou ser sincero com vocês, tirando o fato do Zeus ser um monstro e tudo mais, ele tava ali na boa com a família dele, criando os bichos dele, ele só foi pra cima do pessoal porque foram lá e arrancaram a cabeça da esposa dele grávida. Nada mais justo do que ele ficar furioso, vocês não acham? Eu até fiquei com um pouco de pena dele quando ele tirou o feto morto. Vocês não ficaram, não? Na sequência, o bicho começa a pegar mesmo. Agora vem os alfas em peso e olha, os bichinhos são rápidos, hein? São cenas de ação incríveis. Os zumbis parecem super mutantes, mas é demais. Na hora do combate entre o Vanderhor e o zumbi líder, eu não consegui ver ele tomando a mordida antes de ser empurrado para dentro do cofre. Pra mim, ficou meio estranho isso. E vocês, o que acharam? Nossa, essa arremessada dele ninguém esperava. Foi pesada, mas pelo menos a cabeça da rainha explodiu. A minha teoria para ele querer resgatar tanto essa cabeça era para poder reconectar ela ao corpo e poder fazer algum tipo de reparo, visto que ela continuava com vida apesar disso tudo. E vocês, o que acham que ele queria tanto fazer com essa cabeça? Vou falar uma coisa para vocês, no final foi muita mentira. Como que o Zeus conseguiu atravessar Las Vegas inteira em segundos? Ele fez basicamente o mesmo trajeto do helicóptero e chegou lá no mesmo tempo.
Pra mim essa foi a única falha grotesca na minha humilde opinião. Agora no fim, quando a Marianne, que é a pilota, aparece para resgatá-los, eles demoram simplesmente 20 segundos entre a troca de olhares e agradecimentos. Meu Deus do céu. Tempo esse suficiente para o Zeus chegar e simplesmente pular no helicóptero, e o resto vocês já sabem, né? Pelo amor de Deus, foi muito despreparo. Se eles tivessem vazado imediatamente, esses segundos teriam feito toda a diferença. Mas vida que segue, né? A sorte, pelo menos, foi que o Scott conseguiu acertar esse tiro no último segundo, porque senão, meus amigos, vocês já imaginaram o estrago? O Zeus ia sair destruindo tudo lá mesmo, e aí eu não ia querer nem ver. Agora diz pra mim, como o Vanderhor conseguiu abrir o cofre, sendo que ele ficou preso do lado de dentro? E a radiação da bomba atômica que tinha acabado de explodir? Ele saiu lá como se nada tivesse acontecido? Esse final aí forçou demais. Na minha opinião, eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais. Isso sem falar na parte que ele chegou no meio do nada, tinha um carro com uma chave e ele foi embora, né? Como que ele não se transformou depois de todo esse tempo? Se você analisar e fazer uma ordem cronológica do tempo de transformação, notará que a do Scott foi muito mais rápida. O Vanderhor ficou lá um tempão enquanto a bomba caía, saiu, andou, pegou o carro, pediu um avião e não se transformou. Já o Scott, poucos minutos após o helicóptero cair, ele se transformou. Para mim, ficou um pouco sem nexo esse tempo de infecção. Talvez a única explicação coerente seria o local da mordida, visto que o Scott foi mordido perto do pescoço, né? E a contaminação pode ter sido espalhada mais rápido. Mas a diferença de tempo foi muito gritante na minha opinião. E vocês, o que acham? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e postar nos comentários, que irei fazer um novo vídeo sobre maneiras incríveis de como matar os zumbis em Army of the Dead. Aproveite e clique agora nesse botão aqui embaixo e assegure de ativar o sininho para quando sair o próximo vídeo você ser notificado. Obrigado e tamo junto!